Estamos aqui agora com Verônica Henrique Oliveira. Isso. E ela vai estar a quarta pessoa aqui da comunidade nesse dia 7 de fevereiro de 2023 a ser entrevistada. Eu sou Hércules Werneck, estou aqui acompanhado do Agostinho Melgaço nesse nosso projeto, enquanto paróquia de 60 anos da paróquia Santa Rita de Cássia. Muito boa tarde, Verônica. Boa tarde. E nós gostaríamos de conhecer um pouquinho, antes da Verônica chegar na comunidade de Ilha Brava, qual foi a sua caminhada? Nasci em Valadares, sempre pertencia à paróquia, Santa Rita de Cássia, porém comunidade diferente. Antes eu pertencia à comunidade São José de Baguari. Foi lá onde cresci, fui catequizada. Quando eu tinha 14 anos, que me mudei aqui para Ilha Brava, porém quando cheguei aqui ainda não havia catequese para a turma, de crisma, então continuei participando da catequese em Baguari até ser crismada, e junto comigo fui propagando para várias pessoas que tinham minha idade, que precisavam ainda de receber o sacramento do crisma, que não tinha catequese, não estava participando aqui, e aí juntamos uma turminha e íamos a pé, de bicicleta, para poder participar lá. E foi aí que a minha história aqui em Ilha Brava iniciou, ao mudar para cá aos 14 anos. E como era a comunidade quando você chegou aqui? Que ano que foi isso? Eu mudei para cá em 2008, em junho de 2008. Quando cheguei aqui, a igreja estava em reforma, As celebrações, as missas eram todas celebradas num salão comunitário que pertencia à igreja, Foi montado uma estrutura, com os bancos, um altar lá para poder estar atendendo as missas. O Santíssimo, ficava na Fazenda Glória, então dias de missas, dias de celebração. Era necessário, que o ministro da Eucaristia fosse lá para buscar o Santíssimo, para trazer para o salão para poder ser celebrada as celebrações, E quando vinha o dia de missa, o frei já consagrava uma quantidade maior de hóstias para poder ser levado para lá, ficar guardado lá até que chegasse o dia da celebração para a gente poder utilizá-las nas celebrações. E a festa de São Sebastião, como é que foi esse primeiro contato com o padroeiro da comunidade e as festividades? Quando eu comecei a participar aqui, já tinha as celebrações que celebravam o tríduo e o dia da festa. Não eram missas, uma vez ou outra, num ano ou outro, que tinha como ser a missa no dia do padroeiro, porque é o mês de janeiro e é férias dos nossos freis. Porém, há alguns anos foi pensado melhor isso aí algum frei sempre fica na paróquia e passou a poder ser celebrado com a missa o dia do padroeiro. Houve vezes que foi necessário ser celebrações com os nossos diáconos e, graças a Deus, esse ano, o ano passado também, foi todos os dias do tríduo e do dia da festa com a Santa Missa. E foi assim, maravilhoso. A comunidade em si é apaixonada com o nosso padroeiro, tanto que quando chega as festividades a gente nota a presença de todo mundo da comunidade participando fervorosamente, pessoas que às vezes a gente nem conhecia aqui na comunidade vindo participar, porque a comunidade é uma comunidade de chácaras. Hora ou outra um caseiro muda, chega gente nova, então o tempo todo está nesse movimento de sair pessoas, chegar pessoas novas. Então aí é uma oportunidade que a gente divulga bastante, e aí as pessoas vêm participar com a gente e a gente pega aí um conhecimento dessas pessoas, depois a gente arruma um jeitinho de marcar um terço na casa para estar conhecendo essas pessoas, para eles se sentirem acolhidos na comunidade. Este ano você já, como coordenadora da comunidade, recém-empossada, digamos, teve esse momento histórico para a própria comunidade ao completar 50 anos de caminhada. Conta para a gente como foram os bastidores desse momento histórico para essa comunidade em particular. Olha, foi desafiador, mas foi muito divertido, muito gostoso trabalhar com as pessoas que são da nossa comunidade. É uma comunidade pequena, porém, onde quando a gente faz algum apelo, todo mundo acolhe esse apelo. Então a gente decidiu que iríamos fazer as barraquinhas, queríamos convidar as outras comunidades, da paróquia para estar participando aqui conosco e também dando essa força, porque todos os dias, graças a Deus, tinha missa, tinha as barraquinhas. Então quando a gente fez esse apelo
tanto para as outras comunidades, está convidando para vir com música e liturgia, eles abraçaram a causa com muito carinho e muito amor. E aqui na comunidade a gente fez o apelo para várias pessoas para poder nos ajudar nas barraquinhas e as pessoas aceitavam com muita alegria. As meninas novas ajudando a gente aqui nos pastéis e vinha, todo mundo se divertia, trabalhava e as coisas iam fluindo. Muita chuva no dia do padroeiro, graças a Deus, é bênção, né? E a nossa intenção era que fosse uma missa campal, onde todos estariam ali, né, visualizando ao vivo em cores o altar, toda a Santa Missa, porém não foi possível porque a nossa comunidade é uma comunidade menor, a igreja é pequena, mas por bênçãos a gente tem, né, uma varanda na lateral, e aí a gente teve o apoio da paróquia, trazendo telão, caixas de som, para poder facilitar para as pessoas que não coubessem aqui, que ficasse acomodado dentro da igreja, pudessem assistir de uma forma bem prática, que desse para poder entender e visualizar o que foi essa Santa Missa do dia da festa, que foi a coisa mais linda. Frei Douglas, em cada dia do tríduo, deixando uma mensagem, deixando um deverzinho de casa, né, que era para a gente buscar a cada dia melhorar mais no nosso dia a dia, sermos pessoas melhores, cristãos melhores. E assim, é possível dizer que nós melhoramos depois deste tríduo, depois dessa festa, porque a cada homilia ele tocava profundamente no nosso ser, era olho no olho, de uma maneira que era impossível você não prestar atenção e você não querer uma mudança para a vida. Foi maravilhoso. E a comunidade São Sebastião, em relação à paróquia, como você vê hoje essa sintonia entre paróquia e comunidade rural? Hoje está tudo assim, maravilhoso. Quando eu cheguei aqui, às vezes antes por eu ser nova também, não ter aquela coisa de não prestar tanta atenção, mas foi possível notar que ao longo do tempo foi criando um elo maior. A gente foi sentindo mais pertencentes à paróquia Santa Rita, porque antes tinha, né, a novena de Santa Rita, a comunidade não participava dos dias da novena, só participava no dia da festa. Depois fomos convidados, né, todas as comunidades rurais, para poder estar participando do grupão, para poder estar cantando, fazer parte da liturgia, cada comunidade num dia. Isso aí fez com que nós nos sentíssemos parte da paróquia. E depois disso aí foi só assim, melhorando. Hoje, né, temos amizade com os freis, coisa que antigamente não tinha. O frei convida, né, a todos para estar participando das reuniões, todos têm vez e têm voz. A comunidade rural, hoje em dia, ela é pensada com muito carinho, como parte mesmo da paróquia. A gente sente isso, que ficou mais próximo. É tanto que nunca imaginariam uma pessoa de zona rural fazer parte de uma coordenação paroquial da catequese. Então, tipo assim, aí a gente percebe que através desses mínimos detalhes de acolhimento, de proximidade, que a gente se sente cada vez mais pertencentes à paróquia Santa Rita. Você citou aí esse trabalho importante realizado pela Verônica à frente da catequese e num período muito desafiador que foi a pandemia. Então, mesmo sendo da comunidade rural, como você pontuou, né, mais próxima da matriz, como foi, primeiramente, receber o convite e aceitar esse desafio? Então, quando recebi o convite, né, de fazer a parte aí da coordenação da catequese paroquial, não foi de uma hora para outra. A Rosane, que era a coordenadora antes de mim, ela me convidou para estar participando mais do núcleo ali, das reuniões do núcleo de coordenação, que cada comunidade, além de ter um coordenador paroquial que coordena todas as comunidades, em cada comunidade também possui suas coordenadoras. Então ela me convidou para poder estar participando. Foi daí que trouxemos a catequese aqui para Ilhabrava, porque sempre tive vontade, tive o gosto, né, para poder estar catequizando. E aí, a partir de eu começar a participar lá, já começamos a ter as turmas de catequese aqui na Ilhabrava também. Aí participava desse núcleo, onde uma vez no mês a gente reunia para poder decidir como seria a formação, porque é uma formação contínua dos catequistas, todo mês
tinha formação, planejamento para os encontros da catequese, para ser uma coisa unificada em toda a paróquia, seja comunidade urbana ou rural, os encontros, né, são o mesmo. Então aí comecei a participar desses encontros e depois de um ano que eu estava participando, ela veio me convidar: olha, Verônica, nós chamamos você para você acompanhar a rotina, para você ver que não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, e nós gostaríamos de saber se você aceita ser a coordenadora. No início foi aquele baque, né? Mas eu e tal, mas eu aceitei de cara. Vamos ver e Deus proverá. Aí aceitei e logo no início do ano veio a pandemia. Aí foi desafiador mesmo, porque era necessário pensar uma maneira de não pararmos a catequese, porém, ao mesmo tempo, preservar, né, tanto os catequizandos quanto os catequistas. Então, foi necessário que a gente sentasse, conversasse com o Frei para ver a opinião dele. Depois, sentamos entre nós, coordenadoras, decidimos, né, o que iria ser feito. Foi aí que veio os encontros online, onde, infelizmente, não foram todas as turmas que funcionou, porque a maioria dos catequizandos são estudantes. E aí eles tinham os trabalhos da escola, as aulas online e ainda vinha a catequese. Então eles se sentiam sobrecarregados. Então foi necessário que a gente parasse um pouco, esperasse aquele pico da pandemia passar para a gente retornar. Aí quando nós retornamos, que deu aquela diminuída, que todos já estavam vacinados, a gente retornou com a catequese somente para turmas da idade que iriam receber o sacramento. Aqueles que haviam iniciado, porém ainda não tinham dado continuidade para poder receber os sacramentos. Então pegamos todos os catequistas que queriam, né, continuar conosco, pedimos para aqueles que fossem do grupo de risco para não arriscar naquele momento, e nós voltamos com todas as medidas preventivas. Eram 2 catequistas por turmas, todos com máscaras, no máximo 10 catequizando por turma, e centralizamos ali só os conteúdos para a turma de sacramento mesmo. Então, no ano seguinte, a gente conseguiu, né, cumprir essa meta aí de catequizar essa turma dos sacramentos, primeira Eucaristia e Crisma, e aí, no ano seguinte, graças a Deus, a pandemia deu uma cessada, como se diz, não acabou, mas deu para poder voltar a uma rotina. Aí nós voltamos com todos os catequistas, conseguimos trazer todas as turmas de novo, de 7 anos até catequese para adultos, e foi uma bênção, porque eles conseguiram, né, receber os seus sacramentos. O bispo veio à nossa paróquia, onde fez uma missa única para todas as turmas de crisma, seja comunidade rural, seja comunidade urbana. Eram 256 crismandos e foi assim uma bênção, uma grande alegria. A nossa paróquia, desde o seu início, ela foi e é administrada pelos freis capuchinhos. Qual é a relação da Verônica com os freis? É uma relação de amizade, de admiração, e assim, eles são um exemplo muito grande pela simplicidade deles. É possível a gente ver a pessoa de Jesus neles. Um frei que chega, que conversa, que abraça, se não tem um lugar para poder sentar, senta no chão, conversa com a gente, anda na poeira, e assim, está desprendido das coisas, né, dos bens materiais, e a gente anota isso aí e pega esse exemplo para a gente, que a simplicidade é que prevalece. Isso é maravilhoso. Santuário Santa Rita de Cássia. O que é o santuário para você? É a casa-mãe, né? Nossa casa-mãe é onde a gente chega e se sente acolhido, coisa que antes não éramos tanto. Hoje, a gente chega lá, as portas estão abertas, a gente pode passear ali por trás, coisa que a gente não conhecia, né? A sala das velas, o confessionários ali, a gruta, o espaço das barraquinhas, o salão paroquial, coisa assim que tudo conversado, planejado com antecedência, organizado direitinho, a gente pode desfrutar de todos esses espaços na paróquia. E assim, é maravilhoso chegar, saber que ali tem missa todos os dias, que a gente pode participar, que a gente sempre vai ser bem acolhida ali na nossa casa-mãe. E a devoção a Santa Rita de Cássia, o que você tem a dizer? Santa Rita, mulher guerreira, essa aí é forte.
Não conhecia história de Santa Rita. Antes, quando era mais nova, participava, né, com os meus pais, participava de Santa Rita, mas só que nunca despertou em mim assim aquela necessidade de conhecer, de saber o que estava celebrando. Para mim, era uma missa comum, celebrando lá o dia de um santo comum. Porém, teve um trabalho da paróquia, não me recordo há quantos anos a paróquia estava fazendo. Fizeram uma revista História de Quadrinhos, sou apaixonada com gibi, história, essas coisas assim. Aí fizeram uma história em quadrinhos de Santa Rita e entregaram uma revista dessa para cada pessoa que estivesse participando lá na missa. Aí meus pais pegaram, levaram para casa e até então não tinha interessado não, que eu achei assim grande. Aí com o passar do tempo eu abri aquilo ali, comecei a ler, comecei a me interessar pela história dela, né? Que o sonho dela era desde sempre, né? Se tornar uma consagrada, né? Uma irmã. E ela, por obediência, nunca desistiu dos sonhos dela e depois ela teve a oportunidade, Deus abençoou, que ela conseguiu cumprir com esse sonho e a gente vai percebendo os milagres, né? Que é uma santa forte, uma santa, vamos dizer assim, milagreira mesmo. E através, né, de Santa Rita, quantas bênçãos foram alcançadas. No ano do dízimo, que foi um ano que fizeram a experiência de todo final de missa, ter um testemunho, ali a gente notava muitas histórias, às vezes eram coisas simples, só que a fé da pessoa fazia com que aquele milagre, a ele estar testemunhando ali, fosse uma coisa tão grandiosa. E ali a gente pegou firme, porque estávamos, eu e meu marido, desempregados, no ano do dízimo, e tipo assim, todas as homilias pegavam nisso. Vamos devolver o dízimo, é bom, faz parte do cristão, é um dever, né, do cristão dar aquilo que puder de coração. E nós dois, eu e meu marido, ficávamos assim, incomodados com aquilo. Vou devolver o quê? Nós estávamos desempregados, aí toda homilia isso. Aí no último dia, no 9º dia da novena, o padre que estava celebrando, que eram os padres convidados, né? Ele foi e falou assim, toquem na parede da igreja e pensem assim, todos vocês que são dizimistas, vocês contribuíram com tijolinho para que essa casa hoje ela estivesse assim. E você que não peça a Deus, aproveite esse momento e peça a Deus pela intercessão de Santa Rita que vocês vão conseguir ser dizimistas. Aí eu pensava assim, para mim ser dizimista, primeiro eu tenho que ter um salário, receber alguma coisa aí. Aí eu vou pedir um emprego. E aí foi, no dia 22, nós fomos na caminhada dos romeiros que sai do Baguari, né, às 3 horas da manhã, aí passa aqui por base das 3h30, fomos participando da missa. Aí nessa missa a gente já colocou de novo com fé pedindo a bênção de um emprego. Quando chegamos em casa, aí meu pai foi e falou com o Wagner, meu esposo. Wagner, lá no Baguari tem um rapaz lá que está precisando de alguém para poder fazer umas entregas de pães aqui em Ilha Brava, porque não tem mais ninguém para poder entregar aqui. Aí o Wagner, eu vou lá, eu topo. Aí nisso a minha sogra, você podia fazer um bolo, Verônica, para o Wagner estar entregando aqui na Ilha Brava. Eu falei assim, vamos ver, Yara, vamos deixar ele primeiro. Aí no dia 23, o Wagner iniciou as vendas dos bolos, dos pães. Aí conforme ele ia entregando os pães, o pessoal perguntava pelos bolos. O outro padeiro vinha e trazia os bolos, você não vai trazer o bolo, não? Aí no dia 24 eu iniciei fazendo os bolos e graças a Deus deu super certo, porque é um serviço onde a gente trabalha para nós mesmos e acaba sobrando um tempo para a gente poder cuidar das coisas de Deus também. Porque eu falava que eu quero um serviço que dê para me continuar fazendo meu serviço da igreja. Eu não arrumaria um serviço que não deixaria ter o tempo para poder estar fazendo as coisas de Deus. E assim foi. Santa Rita intercedeu que arrumou o melhor possível. Tem tempo para cuidar do meu filho, da família, da casa e da igreja. E na sua experiência pessoal, o que te motiva, o que te faz a pensar desse jeito, de ser também uma protagonista na evangelização com engajamento na comunidade de fé? Sempre cresci nesse meio, rodeada, né, das coisas da igreja. Quando era pequena, escutava as histórias do meu pai e da minha mãe falando que participaram de coordenação, que era catequista.
E, tipo assim, isso aí vai crescendo na gente um sonho maior, um desejo maior de ver que as outras pessoas também tenham isso, porque eu gostava tanto. Então, a gente deseja o melhor para os outros. Então, eu ficava pensando assim, então, por que não levar isso para as outras pessoas também? Então, daí surgiu o desejo de ser mais à frente, de fazer, se possível, né, fazer a diferença na vida das pessoas. E é muito bom poder hoje, né, estar mais à frente da igreja, dar opiniões para poder melhorar cada vez mais essa proximidade de pessoas, né, com a frente da igreja, de dar oportunidade para estar participando naquilo que gosta, né, dentro da igreja, no serviço do reino. Paróquia Santa Rita de Cássia, 60 anos, o que falar dessa história? É uma bênção, né? Posso dizer que eu participo dessa história desde que nasci, participei sempre dentro das comunidades na paróquia, e hoje olhar a paróquia e ver a história dela, né? Contemplando aquelas fotos antigas, a gente vê o tanto que a paróquia cresceu, não só, né, em estrutura, mas em pessoas que estão ali firmes, paroquianos firmes, que se sentem acolhidos. Então, olhar a paróquia hoje com 60 anos é uma bênção. Saber que no meio do caminho as pessoas não desistiram. Tem pessoas de 60 anos atrás que continuam com o mesmo amor, com o mesmo sonho de união, né, até hoje. Isso aí é maravilhoso. Então deixa para nós, para a paróquia em particular, uma mensagem felicitando pelos 60 anos. 60 anos de paróquia Santa Rita é uma bênção, é uma alegria e principalmente é um lugar onde nós podemos nos abraçar, olhar para uns para os outros e sabermos que somos todos irmãos e que o Senhor continue abençoando a união de cada paroquiano, dos freis, que o Senhor abençoe a cada um de nós para podermos continuar seguindo firmes, seguindo os preceitos do Senhor e fazendo a vontade de Deus, que é plantar o reino aqui na terra, para que um dia possamos estar todos juntos na pátria celestial. Verônica, você gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Não, mas é isso mesmo. E o que você acha desse projeto de resgate histórico da nossa história? Maravilhoso, eu sou apaixonada com história. Através disso aí despertou assim, uma chama de curiosidade, porque eu também sou curiosa, de conhecer cada vez mais, né, a história da nossa paróquia que a gente participa desde novinho. E às vezes não foi contado da maneira assim, com tanta riqueza de detalhes, igual tem sido esse trabalho aí, esse projeto da paróquia de 60 anos. Nós agradecemos, Verônica, de coração, não só pela entrevista, mas por toda a sua articulação aqui em nos conseguir pessoas para poder dar as entrevistas. Pedimos aí ao Marte glorioso São Sebastião, Santa Rita de Cássia, que interceda pela sua vida, sua história e sua família. Amém. Tá? Paz e bem. Paz e bem. Deus abençoe a nós todos. Amém.